Olá, eu sou James Santos, teólogo e escritor. Iremos abordar o assunto sobre qual o motivo de Israel não crer que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus. Nós iremos tratar desse assunto e mostrar alguns detalhes. Ou seja, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, a palavra diz: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Deus. Então, a interpretação rabínica diz que se Deus é o único Deus, e se há só um Deus, então como um Deus pode morrer e ressuscitar? Não só apenas essa interpretação, mas várias outras interpretações até depois da morte de Cristo. Agora, no caso, como o livro de Deuteronômio revela esse assunto, nós temos também o livro de Isaías, no capítulo 7, quando Acais diz: não basta que vocês afadiguem os homens e querem também afadigar o Senhor nosso Deus? O mesmo Senhor dará uma revelação para vocês, se vocês pedirem em cima, nas alturas ou embaixo, nas profundezas. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome se chamará Emanuel. Por que eles não crêem nos escritos e apenas crêem na Torá? Porque os escritos são os livros proféticos, ok? Vamos ver com detalhe esses assuntos. Então, agora vamos detalhar Ezequiel 38, versículo 1 e 4, para ver o que são sustentados pelos judeus. Eles creem que esta profecia, se o Cristo fosse o Messias prometido para vir como governo teocrático de Israel, isso aqui teria que acontecer. Ezequiel 38, 1 ao 4, que diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Rous, o príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rous, de Meseque e de Tubal. Eu farei mudar de direção, porei anzóis em seus queixos, e levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudo, todos empunhados a espada. Essa é uma forma de que os judeus criam que o Messias deveria vir dessa forma. Agora, a outra profecia do Messias prometido de vir para lutar e batalhar é a profecia de Zacarias, capítulo 14, o 3 e 4, e diz: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém, ao oriente, e o monte das oliveiras tem sido fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte apartado para o norte e o outro pelo sul. Então, de fato, esses acontecimentos que eles imaginam que teriam que ser sucedidos das revelações, não aconteceu. Até hoje não aconteceu, porque esses acontecimentos será na segunda vinda do Messias, que ele vem como governo teocrático. Agora,
quando Cristo ressuscita e também os seus discípulos esperavam que ele se ressuscitasse, mas já viesse para lutar e libertar Israel. Capítulo 24, versículo 13 diz: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia, que é distância de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminham e trocam entre vocês? Porque estão tristes? Isso foi o argumento de Jesus. Que palavra é essa que caminha e troca entre vocês? Porque vocês estão tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: É você só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. Jesus lhe perguntou quais as coisas que sucederam nesses dias. Eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. A palavra remisse Israel, do grego é libertasse Israel. Esse que falou remisse Israel era Cleopas. Então a palavra original é libertasse Israel dos romanos, por meio do governo teocrático messiânico, que Jesus era o Messias. Então, continuando, ele diz: Mas agora, sobretudo, isto é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, voltando dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Jesus lhes disse: Ó nécios, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, quando Jesus aqui fala que o Cristo deveria padecer essas coisas e entrar na sua glória, eles não entendiam a profecia. Se os rabinos não entendiam a profecia, como eles poderiam entender essa profecia? Porque quando Cleopas diz: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, ou seja, nós esperávamos que fosse ele, Jesus o Messias, que libertasse Israel dos romanos e viesse para lutar, porque Israel era guerreiro e Israel era poderoso na guerra. Então, quando Cleopas diz isso, ele está falando remisse, ele disse: esperávamos que fosse Jesus que viesse para libertar, mas já faz 3 dias e não sucedeu nada. E Jesus vinha conversando com ele. Então, essa é a forma porque que os judeus não crêem, porque cria que Jesus, mesmo que ressuscitasse nessa época, ele já vinha para batalhar, sendo que ele só vai batalhar na guerra de Armagedon. Então, o cumprimento desta profecia, que quando Cleopas pergunta e diz: ora, nós imaginávamos que fosse ele, que fosse o Messias, viesse remir Israel, viesse libertar Israel, como governo teocrático. Então, em Apocalipse 16 diz: e congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon vai ser o lugar da grande batalha, do cumprimento que os judeus estão esperando
para agora e estava esperando antes de Cristo morrer. Quando eles viram Cristo fazendo vários milagres, quando eles viram que Cristo era poderoso em palavra e em obra, e sabendo que o Cristo era o Filho de Deus, eles disseram: é esse é o Messias que veio para batalhar, veio e ele vai criar o governo teocrático aqui e vamos vencer os romanos, porque estamos sendo oprimidos, e todas as nações vão se ajoelhar diante do governo de Israel, que é o Messias, o governo teocrático. Então essa profecia ainda não se cumpriu, por isso até hoje os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias, ok? Portanto, o cumprimento da profecia se dará quando Jesus cumprir. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. A cabeça que será ferida será o governo de Gog e Magog, que será o governo do anticristo, o governo da besta e do falso profeta. Esse cumprimento do Messias para lutar vai ser esse argumento. Justamente Gog e Magog vai se preparar com a grande multidão. Em Apocalipse 8, versículo 8, capítulo 20, e diz: e saíra a enganar as nações que está sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, dos judeus, e a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu e os devorou. Então, esse aqui vai ser o final da profecia de Zacarias, de Ezequiel, para o cumprimento do que os judeus estavam esperando. Os judeus estavam esperando uma briga sanguínea, mas Jesus não veio para brigar. Jesus veio para restaurar o seu povo, para dar graça ao seu povo e para vir depois para a batalha. Então os judeus até hoje têm um coração duro, porque eles acreditavam que o Messias viria como governo teocrático para lutar e para vencer todos os inimigos de Israel. Na época, Israel estava oprimido por Roma, mas Israel já tinha passado pela Babilônia, pelo cativeiro do Egito e demais outras opressões Israel teve. Então, esta é a forma de por que Israel até hoje está com o coração duro e não crê que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus.